Olá! Gente, hoje eu vou falar sobre o quebra-quebra de dente que está acontecendo. Já há alguns anos, eu não sei se isso está acontecendo com vocês, né, com seus próprios dentes, ou você, dentista, meu colega, também está pegando esse tipo de coisa, né? Que é os dentes quebrando. Eu acredito, gente, que a gente está vivendo numa sociedade, né, como a gente já sabe, a mais ansiosa, a que tem mais acesso à informação de uma maneira desenfreada. E é o tempo todo ligado, né? A gente está o tempo todo ligado. Já tem até o relógio, o smartwatch, que fica no braço o tempo todo, alguém mandando mensagem para você. Então, a gente não se desliga nunca. Então, eu acredito que esse fato da gente não se desligar nunca e também as questões das pressões sociais e econômicas, hoje está tudo muito mais difícil da gente obter, né? Muito mais difícil que foi na época dos nossos pais, para a gente ter o nosso primeiro imóvel, o carro, tá tudo muito caro, né? Então, assim, filhos e escola e as demandas pessoais, né? Você ser uma boa esposa, um bom marido, um provedor, uma provedora, ainda ter um corpo legal, ser um grande profissional e aquela coisa toda que todos nós já sabemos, né? Tá criando uma sociedade ansiosa, né? E assim, como a gente vê acontecendo no cabelo, pessoas estão perdendo os cabelos caem por ansiedade, né? A gente tem várias doenças dermatológicas que estão associadas a isso. A gente tem a própria ansiedade, né? Síndrome do pânico, ansiedade. E que mais? Pessoas que roem unha, né? Que vai tornando aquela coisa mais externa, né? Aquela ansiedade mais externa. E na hora da odontologia não é diferente. A gente tem as pessoas apertando os dentes, né? E esse aperto dos dentes vai causando quebra de prótese, quebra de restaurações, quebra da porcelana, do material que for, quebra do próprio dente, né? Então, eu tive pacientes que quebraram o dente bom, o dente bonzinho, um apertamento, e quebra, tipo assim, letal pro dente, né? Que teve que fazer o implante, né? Hoje em dia a gente tem os mecanismos de tentar diminuir essa força utilizando as placas miorrelaxantes, né? Que são placas interoclusais que você usa à noite para dormir. Porque, olha só, gente, né? Vou fazer uma explicação que eu acho que ela foi muito esclarecedora para mim. Eu vou tentar deixar ela clara para vocês. Ó, a gente não, na maioria do tempo a gente não tá encostando os dentes, tá? A gente tá falando, a gente não tá encostando os dentes. Se você perceber, você faz um teste aí, você falando, você não encosta os dentes. Você em repouso, você não encosta os dentes. Os dentes também está com um espaçozinho entre eles, né? Quando a gente está comendo, a gente tem um alimento interposto. A gente não tá com o dente contra o dente mesmo, né? A gente tá com um alimento interposto. Então, quando é que você tá com o dente contra o dente realmente? Na deglutição, né? Aí você junta os dentes. Ou quando eu voluntariamente quero juntar os dentes. Mas fora isso, nos movimentos comuns do dia a dia, você não tá. Então, quando você tá, a gente fala que é um hábito parafuncional, que tá para o lado da função normal, né? E aí você vai ter um desgaste que não é normal, né? Você vai ter uma força no dente que não é normal. E isso a gente tem com os apertamentos por problemas de ansiedade, né? De nervosismo. Então, a pessoa involuntariamente, quando ela tá dormindo, ela aperta os dentes. Esse aperto vai gerando aos poucos um desgaste dentário, tá? Uma força exagerada naquele dente, que ele pode vir a fraturar, ou ele vai desgastando aos poucos, até às vezes a gengiva ela vai descendo, né, daquela força, ela vai mostrando a raiz, né, a raiz vai ficando exposta daquele dente. Às vezes o dente vai tendo mobilidade, porque a raiz exposta, o osso também está sendo atingido. Então, assim, é um quebra-quebra, por isso, gente, por questões mesmo de ansiedade e de apertamento. Quando vocês estiverem acordados, o que a gente tem que fazer? Se perceber e
desencostar os dentes, né? Pode usar até aqueles aplicativos que indicam no celular e tal, para você... Que às vezes a gente tá no computador com tanto... como é que diz? Tão concentrado que a gente tá apertando. Ou tá na academia fazendo força, tá apertando. Isso não é bom para os dentes. Você tá apertando no momento que não era a função dele de estar se encostando, né? Isso tudo vai causando microtrincas que uma hora vai falhar, né? E é o que a gente tá vendo mesmo. É um quebra-quebra de dente, de restauração. E aí, às vezes, você tem o dente vivo, você vai e faz uma restauração. Aquela restauração, obviamente, ela é mais fraca do que o dente estava antes, porque era um material biológico, o próprio dente, pronto para estar ali. E a pessoa está quebrando, ela fica insatisfeita, porque aquela restauração fica quebrando, fica quebrando. Aí você passa e fala assim, então vamos colocar uma porcelana. Só que uma porcelana você vai precisar desgastar o dente que já está quebrando para poder ter espaço para aquela porcelana, né? E às vezes, ainda assim, o paciente quebra o dente. Aí, muitas vezes, eu digo assim, a quebra do dente não é uma questão só do dentista, tá? A quebra do dente é igual queda de cabelo, é igual aumento de peso, por ansiedade. Você tem que tentar fazer controle da ansiedade, tentar controlar um hábito parafuncional, tá? Porque só a restauração pode não funcionar. E as quebras continuarem e você ficar gastando dinheiro, certo? E outra coisa também, gente, a gente vai envelhecendo, tipo, a pele não é a mesma, o cabelo não é o mesmo, o joelho não é o mesmo, o dente não é o mesmo. As demandas têm que diminuir, né? Infelizmente, você não vai comer as mesmas coisas que você comia, né? Seus dentes não são mais tão fortes como eram antes. Então, infelizmente, assim, é difícil botar isso na cabeça das pessoas, né? Eu gosto de quebrar um gelinho, eu gosto de uns amendoim durinho, eu gosto de osso, e tal, assim, mas assim, tem um preço para isso, né? Chega um momento que a gente tem que... Chega uma fase que é a fase do ou, né? Ou isso ou aquilo, ou eu quero os dentes sem quebrar, ou eu quero ficar com menos ossos, ou eu quero os dentes sem quebrar, ou eu vou usar minha placa, ou eu quero os dentes sem... Entendeu? E usar minha placa, é isso, né, minha gente? Infelizmente, a gente tá no quebra-quebra muito grande. E geralmente essas questões são psicológicas e também da demanda que a idade já não permite mais, né? Se o joelho não deixa pular, o dentinho também não deixa mais ficar quebrando coisa dura, né? Então, vamos pensar nisso aí. Para não ficar nesse quebra-quebra e toda hora no dentista e refaz tratamento, porque eu sei que é bem chatinho isso aí.